Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de análise àquilo que tem sido a temporada. E este poderia ser bem um podcast da camisa branca. João Carlos Costa, João Amaral, bem-vindos, meus amigos. Da próxima, avisem só. Que é para eu vir de branco, está bem? É uma irmandade, nós temos ritos de iniciação. O Juanes cantava La Camisa Negra, eu para vocês posso cantar La Camisa Blanca. Sim. Gostaste do... Gostei, sim, senhor. Pronto. Isto é bom porque o grande prémio do fim de semana é à noite. Vê-se melhor com a camisa. Sim, é à noite lá, aqui não. Chuva, calor, já vamos falar sobre isso. Para já, vamos falar sobre aquilo que foi a última semana. Há quem, por exemplo, não sei o que é que fizeste no fim de semana, também não sei o que é que fizeste, tu já sabemos, foste para o meio do pó. Sim. Eu preferi ficar em casa. Um tal de Max Verstappen, que também conhecido como Franz Hermann, prefere ir ao Nürburgring e pronto, fazer uma corrida de GT3. É verdade. Não sei se em casa dele dizem o mesmo que me dizem a mim quando eu estou aqui convosco no fim de semana, que sobra mais tempo de televisão. Mas pronto, cada um tem as suas manias. A minha é estar aqui convosco e bem, com toda a gente que nos vê. A dele é estar sempre a conduzir. É inacreditável. O homem não para. Não para mesmo. Tenho alguma admiração por isso, não só pela inveja que tenho num piloto de Fórmula 1, qualquer que seja, mais a mais um tipo que é tetracampeão do mundo, que ainda pode ser 5 vezes campeão do mundo este ano já, e que depois aproveita os fins de semana para fazer aquilo que ele faz, que é divertir-se ao volante de outros carros. Aprecio o sentido de humor de dizer que é o primeiro piloto de Fórmula 1 a ganhar uma corrida com o Ferrari este ano. Não deixa de ser uma ferroada gira. Não é, o Hamilton ganhou uma corrida. Sprint. Nós temos que um dia fazer um programa só sobre para perceber para que é que servem as sprints. Tens de decidir, João. Não. Sim. Uma hora Pode. conta, uma hora Sim, não, a qualificação contar sprint não é a conta. qualificação e a pole não conta, mas a vitória na corrida Sim, já conta. sim, Ok, sim. pronto. Mas isso já lá vamos a essa parte da As interpretação. estatísticas. Isso. São para o que são. A única coisa que ia dizer do Max Verstappen, não percebendo muito daquilo, quer dizer, sei que ele fez a corrida, sei que ele ganhou com margem, sei que ele espraiou qualidade e surpreendeu até os veteranos que lá estavam, Na chegada à curva 1 já estava na liderança da corrida. tudo isso. Acho que do ponto de vista um bocadinho mais genérico tem graça ver os pilotos de Fórmula 1, este piloto de Fórmula 1 em particular, voltar àquilo que eram os anos 60, os anos 50, os anos 70 e aquilo que era a Fórmula 1 raiz, como dizem os nossos amigos brasileiros, em que um piloto era piloto, não me interessava se era de Fórmula 1 ou não, a Fórmula 1 era apenas uma das modalidades em que ele conduzia. Era o pináculo, desculpa utilizar a expressão, mas não deixava de ser piloto de outras coisas. E durante anos não foi. O Mundial Certo. de Protótipos nos anos 60 era mais importante. Mas quando o Jim Clark morreu ao volante de um Fórmula 2 já era o pináculo. E ele fazia Fórmula 2 e morreu ao volante de um Fórmula 2. Acho piada ao Verstappen ser esta reencarnação, um bocadinho na senda do que o Alonso fez. Pois, é Também. isso que eu já ia dizer. Serem os pilotos que vão buscar esse ADN e que provam ao mesmo tempo, porque nós também passámos estes anos todos a ver a Fórmula 1 muito mais ascética, muito mais limpa, em que um piloto de Fórmula 1 é perfeito porque é de laboratório, mas depois põe só ao volante outra coisa, como a caixa em H, invertido, ou com embreagem no pé, e ainda quando aqui estivemos a última vez eu disse que o Piastri não pôs o pé na embreagem, eu não pinto isso logo, não é no pé. Tens razão, eu estou com 30 anos de atraso. Mas acho piada ver estes pilotos que são dessa geração, um piloto que é de simulador, um piloto que vive no iRacing para além da Fórmula 1, a chegar ali e a dominar tudo. Isso é bom. De facto, prova-nos, como o Carlos Sainz dizia em Baku, quando os 20 melhores pilotos do mundo. Eu acho que isso permite-nos chegar um bocadinho a essa conclusão. Se calhar estes são mesmo os 20 melhores pilotos do mundo. Não estou a dizer que não haja outros igualmente bons, não estou a dizer que não haja outros que em endurance, em outras categorias não sejam iguais ou melhores. Estes têm a possibilidade de o ser. Quer dizer, é difícil dizer que estes miúdos, porque são miúdos, mais uma vez, não são de facto dos 20 melhores do mundo, seja qual for a categoria. E o Verstappen prova-nos isso. E isso a mim deixou-me um sabor... Sabem que eu sou velho, gosto de coisas velhas e, portanto, este regresso ao passado deixou-me com um sabor agradável na boca. Não combinámos nada aos dois, deixa-me só dizer isto, nem as camisas brancas, mas eu gostei da entrada do João, porque aquilo que é importante referir... Não, aquilo que é importante referir nesta prova não é o facto de Verstappen ter dado um minuto nas voltas que teve ao volante aos outros. Se o Verstappen não desse um minuto ao Ian Mardenborough, que era conhecido porque ganhou aquele campeonato da PlayStation da Nissan, ou o Franz Tippler, que tem 50 anos de O idade. grande turismo, não é? Pronto, eu estranhava. O Max guia muito mais qualquer destes dois pilotos e a grande maioria, para não dizer todos os outros. Acho que o destaque tem de ser este, tem de ser um piloto de Fórmula 1, tem um fim de semana livre e prefere estar ao volante de um carro desafiante, como é um GT3, numa pista igualmente desafiante, como é o Nürburgring Nordschleife. Prefere estar a competir do que propriamente a descansar. Ele descansa de outra forma. É verdade, e mais do que isso, traz este gosto especial que eu vivi quando comecei a gostar de corridas de automóveis, que era um piloto que era capaz de fazer tudo. Num fim de semana fazia o Rally de Monte Carlo, no outro fim de semana corria numa corrida de protótipos, no fim de semana seguinte numa prova de turismos,
e depois faziam um grande prémio de Fórmula 1. E normalmente era bom nas 4 modalidades. E o Max apresenta-se, na minha opinião, com uma possibilidade de, se um dia quiser, ser bom numa prova como o Dakar, ser bom numa prova como os rallies. Já agora dizer que o pai foi campeão, o pai foi de campeão rallies no na sábado. Bélgica no sábado. Portanto, isto tem sido um mês de setembro fantástico para a família Verstappen. Mas é um bocado isso, é o renascer de um tipo de pilotos que eu gostava e que de repente desapareceram porque cada um dos pilotos, na sua grande maioria, se centrou mais numa disciplina. Havia muito poucas exceções, o Max felizmente é uma delas. E o mais próximo que nós tínhamos tido mais recentemente tinha sido mesmo o Fernando Alonso, que já foi ao Dakar, já foi à Resistência, já foi até aos IndyCar. É um piloto que gosta de experimentar, de ele próprio colocar-se à prova, se assim poderemos dizer. E o Max Verstappen, por isso é que se calhar combinam tão bem dentro de pista e também fora dela. E por isso é que se calhar o Max Verstappen também, nós muito recentemente víamos o Max e questionávamos e falávamos sobre mas até ele vai passar a noite no iRacing, vai estar ali a fazer o stint, não sei o que mais. O Max chegava no domingo a pista, vencia, fazia aquilo que lhe competia, e desta vez é sair do virtual para o real e fazer algo que lhe dá gozo. Sendo que o Max, depois dessa corrida no Nürburgring, já vai dizer também um bocado isso, que é, seria um pouco irrealista da minha parte estar a focar-me apenas e só na Fórmula 1 e achar que a Fórmula 1 será sempre o meu futuro. Certo. Se calhar tenho de começar a explorar outras categorias, porque vai chegar uma altura em que o Max Verstappen vai estar cansado, mais farto da Fórmula 1, vai precisar de um ano sabático, o que quer que seja, e se calhar vai mordendo aqui, mordendo ali, fazendo um GT aqui, um GT ali. Há uma resistência. E há uma coisa que ele já garantiu. 24 horas no Nürburgring, no próximo ano, eu quero lá estar. É uma questão de paixão. Eu acho que o Max representa, para além daquilo que é um grande piloto, é um apaixonado. O Max tem uma noção da história das corridas, o Max conhece outros campeonatos e outros pilotos que não apenas a Fórmula 1. E se nós formos olhar para o naipe dos tais 20 eleitos nesta altura estão na Fórmula 1, são muito poucos aqueles que são capazes de, sendo confrontado com uma imagem que não tem nada a ver com a Fórmula 1, saberem quem é que está nessa imagem. E o Max é isso. Vive, respira, joga, corre. Para ele, o desporto motorizado, ou se quiserem o desporto automóvel, é a essência da vida. Não é nada de extraordinário. Outras pessoas que também têm essa essência como vida, só não são pilotos de Fórmula 1, também o fazem de uma maneira diferente. O Max faz, e muito bem, representando da melhor maneira aqueles que tiveram a hipótese, e não são tantos assim, de um dia ganhar um Fórmula 1, no caso dele até ganhar provas e ser campeão do mundo, um múltiplo campeão do mundo. Deixa-me só juntar uma nota para dizer que na senda disto o Lando Norris já veio dizer que gostava de fazer a mesma coisa, que gostava de experimentar a vida para além da Fórmula 1, precisamente pegando onde tu estavas a referir, que a Fórmula 1 não vai ser a vida dele a vida toda, e portanto, como gosta de conduzir, gostava de experimentar tudo isso. Depois também disse com alguma graça que é mais fácil para o Max Verstappen fazer isso este ano, não está a lutar por um campeonato do mundo. Eu achei particular piada esta parte, esta certeza. Não sei se foi ironia, se foi dito antes até de ele ter feito esta prova, quando fez a prova para ter a licença, mas diz que outra coisa que essa sim é absolutamente incontestável, é mais fácil para um tetracampeão do mundo com o estatuto do Max Verstappen fazer isso do que fazer para pilotos como ele e como o Piastri, que estão pela primeira vez na vida a ver-se nesta circunstância e têm que se dedicar e focar absolutamente só nisto. E é mais difícil agora fazê-lo do que era nos anos 60, onde só havia 10 grandes prémios e os pilotos, para ganharem dinheiro, até iam. O Sterling Moss tem no seu livro, num dos livros que escreveu, uma história muito engraçada, que há um dia que convidam para ir fazer o Rally de Monte Carlo, e aquilo que a equipa, que acho que era a Sunbeam, que lhe pagava para fazer o Rally de Monte Carlo, era mais do que ele ganhava ao longo da temporada de Fórmula 1. Portanto, ele não podia dizer que não, e lá foi. Um patamar completamente diferente. E era ir para Monte Carlo, e era ir para a festa. Sim, portanto, hoje em dia essa situação não se põe nesses termos. Mas vezes era o ir para a festa. Não, e é um bocado era isso. Uma família, era um circo. Era um bocado isso. Era um circo itinerante. Isso é um bocadinho, mas é um circo itinerante de alto luxo hoje em dia, diria. Não conhecendo o paddock por dentro, o atual, mas é um circo de gente hiper abastada. Nesta altura do que não está a descrever, era um circo com gente abastada e com gente normal. Sim. Que sujavam as mãos com óleo, que eram capazes de jantar em cima do carro. Sim. Ou seja,
Isso desapareceu. Agora, fazem falta personalidades a sério. E quando criticamos o Verstappen, desculpa com este calmo, também temos que reconhecer que ele é essa pessoa a sério. Ou seja, temos que gostar mais ou menos da atitude em pista, daquilo que ele diz. É uma pessoa a sério. É uma pessoa normal. Isso, não é uma personalidade criada. Nós fomos aos primórdios de uma equipa que está à porta de ser pela 10ª vez campeã de construtores. Bruce McLaren era também ele um mecânico, metia as mãos na massa. E depois não é o único exemplo, há outros exemplos. Não, claro que não. Estou a falar na McLaren para ir novamente às palavras do Lando Norris sobre esta disponibilidade que Max Verstappen alegadamente tem, porque não estará a lutar por um título mundial neste ano de 2025. Sabemos que a coisa está bem mais inclinada para o lado da McLaren de Oscar Piastri e de Lando Norris do para Max Verstappen, mas não é impossível Max Verstappen, matematicamente não é impossível Max Verstappen ser campeão nesta temporada de 2025. Óbvio que tem que acontecer toda uma hecatombe. E tem-se falado muito de que esta é uma Red Bull diferente. Nós também já o falámos, ainda a semana passada falávamos sobre uma Red Bull diferente, uma gestão diferente, porque agora tem um engenheiro à frente da equipa, falamos de Laurent Mekies, e obviamente que há uma Red Bull diferente, sobretudo depois da saída de Christian Horner. Ficou-se a saber também na semana passada a indenização milionária está livre e já se fala num eventual regresso à Fórmula 1 para 2026, para 2027. É um pouco como o Otmar Schaffnauer. É para ali andando, com pezinhos de lá, a ver se aparece. Acho que o Christian Horner não gostou da comparação. Eu também diria que não. É um bocadinho como o Otmar Schaffnauer, mas sabendo de Fórmula 1. És tu que eu dizes? Sou, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Assumindo. Um tem vários campeonatos do mundo para provar. Mais uma vez, gosto mais ou menos dele. O Schaffnauer tem uma marca estranha que anda sempre atrás dele, não é? Sim. Ok. Best Water Technology. Isso. São os resultados que ele tem. Vamos falar do Christian Horner e desse regresso. Eventual. Okay. Eventual. Sabes de alguma coisa? Não. Há muitas notícias do ar, compra da Alpine por um fundo da Arábia Saudita. Mas o Horner vai para a Aston Martin. O Horner vai para a Aston Martin. Não estou a ver. Mas pronto, também há coisas que nós não estamos a ver e às vezes acontece. Mas a verdade é que, vamos lá ver, o Christian Horner, independentemente daquilo que tenha levado à saída do Christian Horner da Red Bull, e não sabemos exatamente o que aconteceu, deixou uma marca e essa marca fez com que a indenização, acreditando nos números que circulam, esteja entre os 80 e os 100 milhões de euros. Tendo em conta que ele tinha um contrato até 2030, isso quer dizer que ele estaria a ganhar ali na casa dos 15 para 20 milhões de euros por ano. Mas deixou uma marca. O Christian Horner era um piloto mediano que montou uma estrutura de equipa Arden mediana, mas mediana mais, e que transformou uma empresa de latinhas numa equipa capaz de ganhar títulos mundiais. E com uma rapidez que poucos acreditariam. A Red Bull, em 6 anos, estava a ganhar o primeiro título mundial de pilotos e também de construtores. E fez isso. Eu costumo de brincar e dizer que a Red Bull trouxe o hip-hop para a Fórmula 1. Foi o último dos garagistas. A Red Bull é o último dos garagistas, mas é um garagista do século XXI. Tem swing. E ele, para além da história da música nas boxes, trouxe uma mentalidade nova para a Fórmula 1, uma mentalidade ganhadora. Mas essa é a mentalidade da Red Bull, não é? A Red Bull não te vende uma bebida energética, a Red Bull vende um estilo de vida. Ele fez uma equipa ao estilo de vida da Red Bull, ou aquele estilo de vida que a Red Bull propagandeia. Não é? Aliás, desculpa interromper-te, se te recordares, e nós chegámos a provar essa bebida, o último homem que entrou pelo paddock adentro e quis vender uma bebida energética, a coisa correu mal. Correu mal, mas também a estrutura era uma coisa completamente diferente. Não estamos a falar da mesma coisa. Sim, mas repara, logo a mentalidade é também ela diferente. É, e porquê é que eu quis falar neste passado do Christian Horner para falar no futuro? O que é que o Christian Horner tem para oferecer à Fórmula 1 nesta altura? Ou alguém, seja essa equipa comprando Winston com o dinheiro da Arábia Saudita, seja uma equipa com dinheiro de algum daqueles países que pertenciam à ex-União Soviética, o multimilionário que quer entrar na Fórmula 1 pela porta grande, o que é que o Christian Horner tem para oferecer? Tem para oferecer a certeza que é capaz de, a partir do zero, desde que bem apoiado, foi isso que a Red Bull fez, nunca faltou dinheiro à Red Bull, pode levar uma equipa a bom porto.
gostes ou não do estilo, gostes ou não daquilo que o Christian Horner, segundo o que dizem, se tornou, a verdade é que ele tem um passado, tem uma estrutura. Agora a minha pergunta é, o Christian Horner, com esta idade, com esta indenização, quer voltar e quer começar uma equipa do zero? Essa é a minha dúvida. Se ele quiser... Onde é que ele vai começar do zero? Pois, é a 12ª equipa, Vai é? começar do zero. Para todos os efeitos é começar do zero. Não, desculpa. Vou pegar Vamos na por tua Alpine. premissa, vamos pegar na tua premissa de ser Alpine. E daquela magnífica reunião que parecia uma liga da injustiça, que era ele, o Bernie Ecclestone e o Flávio Briatore, todos na mesma equipa. O Toto Wolff é que diz, não sou eu, é uma reunião da máfia. Não fui eu que disse isso, foi o Toto Wolff. Não é pegar do zero, a Alpine está a passar por um processo de reset, tiraram a ficha, voltam a pôr, mas eles próprios sem Horner no filme estão a achar que 2026 vai ser um ano muito melhor, com um grupo motopropulsor que lhes vai permitir ganhar. E tem anos e anos e anos de experiência adquirida. Portanto, não é provavelmente como começar uma Cadillac. Que essa sim começa do zero. Não. Portanto, eu aí não acho que seja do zero. Por outro lado, eu acho que ele só aceita, e nós falámos brevemente disso, creio, se não em on falámos os 3 ou os 4 fora dos microfones, ele não aceita para nenhuma equipa que não tenha uma participação um bocadinho ao estilo para mais do que o Adrian Newey acabou por ter com a Aston Martin. Ele não volta a ser empregado de uma equipa, ele não volta a ser empregado passível de ser despedido, mesmo com uma indemnização de 100 milhões como está agora. Vá para onde for, seja a Alpine, seja o que for, seja na Fórmula 1 ou noutro sítio, e respondendo à tua pergunta, eu acho sim que ele quer voltar, ele tem um bocadinho menos, ele é um bocadinho mais novo que eu, 51, 52, não sei exatamente, mas tem muita coisa para mostrar, está ainda com muita força na vida para mostrar e para se vingar um bocadinho, que tem coisas para dar. Vai exigir participação, ações, lugares no Conselho de Administração, veto sobre contratações, vai exigir toda uma série de coisas que ele tinha de facto na Red Bull, mas que não tinha de direito. E é o facto de ter isso durante anos na Red Bull, que sem ninguém questionar, e passar a ser questionado porque os resultados de facto deixaram de aparecer com a mesma frequência, que o levou a sair. Ele não vai passar outra vez pela mesma coisa. Durante 7 anos ninguém foi questionado por É verdade. Então podemos partir do princípio que nem Mercedes, a não ser que saia Toto Wolff, nem Ferrari, nem McLaren são opções para Christian Horner. Deixa-me pôr as coisas nestes termos. Se fosse eu, desculpa, João, eu calmo já. Se fosse eu, quem decide, não o queria, e não é porque ele não seja tudo aquilo que o João disse. A Red Bull deve-lhe a ele ser a Red Bull da Fórmula 1 e não ser apenas uma marca de bebidas energéticas. Foi ele que instituiu a cultura da equipa, foi ele que instituiu uma equipa que é das duas mais competentes da Fórmula 1, esteja onde estiver. Foi ele que foi capaz de ir buscar o Adrian Newey. Tudo isso. Dito isto, qualquer equipa dessas para onde ele vá, vai ser secundária em relação ao Christian Horner. O Christian Horner vai sempre ser uma figura maior, que não pode ser em relação à Ferrari, e falámos disso abundantemente em relação ao Hamilton, que não deve ser em relação à McLaren, que tem muitos anos de história, que não deve ser em relação a qualquer outra equipa que já esteja estabelecida. Portanto, não voltando atrás e achando que não será começar do zero, a Alpine, apesar de tudo, está a refundar-se. Ou imagina uma equipa como a Haas, imagina que ele compra uma participação enorme numa equipa como a Haas. A Haas não tem um lastro histórico, um lastro no bom sentido, de 70, 80 ou 90 anos. A Ferrari tem, como tem a Mercedes, como tem a McLaren. E, Como portanto, tem a Williams. é mais fácil começar. Apesar de tudo, a Williams já se reinventou algumas vezes. A McLaren também, mas continua no topo da onda. E a Williams continua-se a nem por isso. reinventar. Sim. Mas, portanto, acho que uma Haas, uma Mas Alpine mais fáceis. Alpine ou Renault, se quiserem, também já se reinventou 1000 vezes. Mas a Alpine neste momento é a equipa que mais precisaria de uma dessas figuras. Sim. É uma pergunta. E foi por isso que foram buscar o Flávio Briatore? Eu acho que nesse caso deixaríamos de chamar a equipa Alpine. A equipa iria chamar-se outra coisa qualquer. Isso garanto. de Orni certeza. Team. O que se quiser. O que se quiser. Concordo com o João. Ele só voltará com um saco cheio de dinheiro e mais do que o saco cheio de dinheiro, com a possibilidade de mandar outra vez ao nível que mandava na Red Bull. E se calhar com essas ações, e se calhar com poder de decisão total, com carta branca para ir buscar os engenheiros que quer, os pilotos que quer. E de facto aquela proposta que se fala saudita, do tal fundo saudita, não é fundo perdido, mas quase, é capaz de ser aliciante. Ainda que hoje em dia nós saibamos que a Fórmula 1 se rege por um teto orçamental, por coisas desse género. Eu acho que o Christian Horner precisa de fazer um ano sabático, pelo menos. Deixa-me pegar nessa questão da Arábia Saudita, porque sabemos também que a Arábia Saudita, a empresa, o fundo de investimento do Reino da Arábia Saudita, procura comprar, se não a Fórmula 1, a Liberty Media, grande parte da Fórmula 1, e claro, com a Fórmula 1 virá também, alegadamente, o MotoGP, que passa a ser já também uma propriedade da Liberty.
não poderemos ter aqui um choque de intenções, um bocadinho aquilo que acontece hoje em dia no futebol, e isso está mais assente no Campeonato da Arábia Saudita, em que o mesmo fundo de investimento detém, não quero cometer nenhuma gafe, não sei se são 4, se são 5 equipas diferentes. Respondo com a tua pergunta. Não, eles não estão preocupados com isso. Eles não estão, mas quem regula o desporto estará? Por ser um desporto mundialista e o Campeonato Saudita ser um desporto nacional. Acredito que possa haver essa situação. Mas atenção, o que nós estamos a falar não é o de ter um monopólio, é ter no mesmo desporto ser proprietário e ter uma equipa a correr. Pois. No fundo, foi algo que já aconteceu na Fórmula 1, de uma maneira um bocadinho diferente. Não acontece hoje? Sim, também. Eu pensei que era aí que tu ias chegar, Exato, porque já também. aconteceu muitas vezes na Fórmula 1. Acontece hoje? E hoje em dia acontece, as equipas têm o seu poder naquilo que são as decisões da Liberty. Mas não será, estou só a lançar temas. Eu sei, eu percebo. Perguntas. Não será diferente aquilo que temos hoje de uma eventual aquisição Mas ninguém te garante, e participação? Ninguém te garante que esse fundo estatal saudita seja o mesmo que estaria por trás desta equipa. Essa é que é outra questão. Tem muitos tentáculos e, portanto, se nós quisermos, vamos pôr Sim, a Liberty. mas A sabemos Liberty que faz parte de um grupo que tem muito mais tentáculos e que vai muito para além da Fórmula 1, da comunicação social, vai para além disso tudo. Da venda de bilhetes para espetáculos, da organização de espetáculos. E isso poderia acontecer. Agora, a minha dúvida é, isso acontece com a compra da Alpine ou com a compra de uma atual equipa, ou há mesmo pressão para que haja uma 12ª equipa e que essa 12ª equipa tenha essa capacidade financeira para trazer os melhores para esse estabelecimento, como o Cristiano Ronaldo geria. Há um outro árabe que tenta atrair essa 12ª equipa e insiste nessa 12ª equipa, ainda que inicialmente a proposta parecesse estar mais inclinada para o continente asiático, ou também para o continente asiático, mas mais para a China, trazer os grandes grupos automóveis da China, um deles com ligações à Mercedes. Tocaste aí num ponto essencial, no teto orçamental, ou tocámos aqui num ponto essencial, o teto orçamental. Vamos olhar para 2026, vamos olhar um bocadinho mais para a frente, porque assim também o podemos fazer. O que é que podemos começar a esperar para 2026, sendo que já fomos antecipando um bocadinho aquilo que pode vir a ser as horas do túnel de vento e todas as outras questões que têm que ver com a introdução de novos regulamentos? Vamos lá ver, o teto orçamental, como já sabemos, vai subir e de que maneira para o próximo ano. Mas é uma subida que tem de ser explicada. A base atualmente são 135 milhões de dólares, a base passam a ser 215, ou seja, estamos a falar de mais de 80 milhões, é muito dinheiro, são mais 68%, mas há uma quantidade de coisas que hoje são extras e que não têm controle em alguns casos ou têm valores extra noutros e que deixam de o ter. Por exemplo, as equipas que estão sediadas na Inglaterra usam alguns apoios estatais para centros de desenvolvimento e outras coisas do género para poderem retirar valores do teto orçamental. Isso deixará de poder acontecer, portanto, todos os gastos vão estar contabilizados, tudo aquilo que seja estrutura RD vai estar contabilizada neste gasto de 215. Mais, as equipas, lembram-se o que aconteceu com a Red Bull quando foi apanhada em falta, uma das coisas que estava errada era as contas após impostos, ou seja, aquilo que eram os valores após impostos. Deixa de ser assim, o valor inicial é aquele que conta, ou seja, o valor antes de impostos, o que são os gastos totais é que entra. Mas há mais coisas. Há a questão da inflação, que nos últimos tempos tem subido e tem sido um problema para as equipas. Há os custos das corridas de sprint que eram pagos à parte e a partir de agora deixam de ser, portanto, o budget é global, não tem a ver com as corridas de sprint. O budget inicial previa-se 21 corridas, passam a ser todas aquelas que se fizerem, portanto não há extra se o campeonato tiver 22, 23 ou 24, como tem agora. Os custos também são contabilizados nas despesas do pessoal de uma forma diferente, tendo em conta aquilo que é o custo de vida em cada um dos países onde há estruturas de Fórmula 1, ainda são muitos, a Alemanha, a Inglaterra, obviamente, onde estão a maior parte das pessoas, mas a Itália, na Suíça, em França deixou de haver, porque a Renault deixa de ter motores e, portanto, deixa de estar. Mas a Ásia Cadillac também tem parte nos Estados Unidos da América. A Alemanha, a Audi tem estruturas ainda na Alemanha, parte do motor é feito
na Alemanha. Portanto, esses custos também entram em linha de conta com uma inflação que tem a ver com o custo de vida local. Portanto, digamos que há uma quantidade de coisas que agora estão fora e que deixam de estar. A previsão que eu li é que o aumento não era de 62% ou 63%, não era de 80 milhões, mas é que as equipas iriam dispor de mais ou menos mais 30 milhões para gastar. Entre contas redondas, 30 milhões. Com outra particularidade, estamos a falar de um ano de mudança do regulamento, onde as equipas vão ter mesmo que gastar mais dinheiro no desenvolvimento dos carros. Portanto, acho perfeitamente normal que haja o aumento, mesmo muita gente considerou excessivo de 80 milhões, e acho ainda mais normal porque vivemos numa Fórmula 1 rica. Não estamos propriamente de mãos de pedinte. A Fórmula 1 é algo que nesta altura gera e tem dinheiro. Portanto, deixem lá os rapazes gastar um pouco mais, sobretudo se isso for benéfico para o espetáculo. Deixa-me só acrescentar ao que o João disse, que já disse tudo. Quem explica tudo isto, que é o homem responsável por esta parte financeira, que é o Federico Lodi, diz várias coisas interessantes. Uma delas, de facto, essa que tu falaste sobre os custos de vida nos países. Tens a Alemanha também, mas tens 3 polos essenciais. Portanto, o Reino Unido, onde está quase toda a gente, 2 em Itália, a Ferrari e a Racing Bulls, e depois a Audi Sauber na Suíça. Os ordenados na Suíça e em Itália têm, diz ele, um valor 35% a 40% mais elevado do que se paga no Reino Unido. E, portanto, isso é o que ele diz. Eu gostei das contas dele. Na Alemanha? Ele diz que sim. Sim, na Suíça e em Itália. É o que ele diz. Em Suíça e em Itália do que no Reino Unido. Sabes que o problema para a Ferrari e também um pouco para a Racing Bulls é conseguir levar os técnicos que normalmente vivem naquele círculo à volta de Milton Keynes, onde estão as outras equipas todas, e viver para a Itália. E falámos bem disso quando foi do Adrian Newey e da possível ida para a Ferrari. Tem-lhes dar um extra, tem-lhes pagar mais. Esta é uma das razões que ele diz. Aí faz todo sentido. Que o salário seja mais elevado. Mas é o que ele diz. Mas o mesmo se passa para a Suíça ou para a Alemanha. Ele diz isto. E no caso da Suíça, eu acredito. No caso da Itália, talvez seja mais difícil, mas vem esse custo de contexto adicional de pagar as viagens porque vais buscar técnicos ingleses. Claro. Na sua maioria tens que pagar deslocações a casa, que fizeram uma série de coisas. Vais aí a um ponto que eu iria trazer para esta discussão, que é, então estamos a falar maioritariamente de técnicos, de pessoal qualificado inglês ou que sai de Inglaterra, que fez a sua parte da sua formação. Porque, quer dizer, se tiveste Silicon Valley nos Estados Unidos, aqui tens Fórmula 1 Vela em Inglaterra, não é? Sim. Portanto, Não, mas por aí entendo, João, porque sabemos que o custo de um trabalhador em Itália, um italiano em Itália... Estás a pagar um trabalhador deslocado e, portanto, tens custos de contexto mais elevados. Pagamos-lhe o per diem. É mais ou menos isso. E o pernoctem também. Outra coisa que ele diz é que há muitas, e isso é um bocadinho mais filosófico, e é uma discussão que nós os dois, pelo menos, já tivemos muitas vezes. As críticas ao teto salarial, ao teto orçamental, são injustas, porque o teto orçamental, basicamente o que ele diz numa concepção também política das coisas, o teto orçamental autorregula-se. As pessoas queixam-se porque ele é injusto, mas a verdade é que o teto orçamental não diz que a equipa tem que gastar X% desse teto orçamental em desenvolvimento ou em trabalhadores altamente qualificados. Pode decidir gastar os mesmos 10 milhões em vez de ter um trabalhador em 100 trabalhadores ou em 1000 trabalhadores. E, portanto, dá total liberdade às equipas. Mais cedo ou mais tarde, essas escolhas das equipas vão acabar por se traduzir em ritmo em pista e, portanto, as equipas vão percebendo onde é que devem gastar dinheiro. Claramente, isto era uma maneira de dizer não gastem em catering. No exemplo que tu deste de 2021 e da Red Bull ter sido encontrada não foi a única equipa até hoje a ser encontrada para além do teto orçamental. Eu não tenho eu percebo, ele é responsável por esta área e ele tem que defender a sua dama. Eu não tenho a certeza absoluta ao fim destes 4 anos, foi em 2021 que começou, que o teto orçamental seja a melhor das soluções. Não tenho, confesso. É verdade que as grelhas, e contra mim falo, tenho dito isso semana após semana e acredito piamente nisso. Estamos perante a Fórmula 1 mais competitiva de sempre. Uma grelha de partida cabe toda num segundo ou menos. Estamos a encontrar pilotos que ficam separados por milésimos de segundo. É verdade tudo isso e isso funciona a favor do teto orçamental. Não tenho a certeza que uma Fórmula 1 em que o primeiro carro e o segundo, o último, estavam separados por 3 ou 4 segundos, não tivesse, pelo menos na luta pela vitória, mais competição do que há hoje. É aí que eu quero chegar. E, portanto, não tenho a certeza que haja esse nexo de causalidade perfeito entre teto orçamental e competitividade da inovação. É isso. Ou seja, há menos liberdade hoje. Sim. É verdade que as equipas estão todas metidas num colete de forças e, portanto, a competitividade entre elas é mais próximo. E antigamente não era, e portanto eu queixo-me sempre, eu estou sempre a falar, eu sou o chato de serviço nesta mesa, a dizer, a corrida em 1980 e troca o passo era maravilhosa. É verdade que nessa altura o pole position e o último classificado tinham 6, 7, 10 segundos de diferença. Ou mais, às vezes. Ou mais. E portanto havia equipas
como a Ozella, que ficavam lá para trás de tudo, e equipas como a McLaren e a Ferrari ficavam cá à frente. E isso, desse ponto de vista, a Fórmula 1 está muito melhor. É verdade também que havia mais luta pelos primeiros lugares e maior indecisão para saber, ou maior imprevisibilidade para saber quem ia ganhar. E isso é resultado de um conjunto de outras circunstâncias, que não apenas do teto orçamental, mas o teto orçamental vem nesta filosofia muito controladora do regime da federação e de quem manda na Fórmula 1. Hoje em dia, de facto, não é possível nem inovar tecnologicamente, ou seja, Não, cada coisa que é trazida tem que ser vista por 43 pessoas para saber se é legal ou não. Essa é outra questão, tem a ver com regulamentos cada vez mais fechados, e este regulamento de 2026, e nós iremos de certeza ter a oportunidade de falar do regulamento de 2026, daquilo que conseguimos saber e daquilo... Calhar até hoje. Se calhar até hoje, mas acho que devíamos dedicar um destes podcasts ao regulamento de 2026, sinceramente, porque há muita coisa a explicar. Aliás, a própria Federação Internacional pediu aos meios de comunicação social, e se virem o GP Confidential desta semana vão perceber isso, aqui para lançar o GP Confidential, pediu para sermos nós capazes de explicar, e é engraçado porque eles dizem claramente, não aos fãs puros e duros, mas aos fãs mais recentes, aquilo que vai mudar no campeonato de 2026 em termos técnicos. Quem é que pediu? O Sr. Domenicali. Senhor Domenicali, de Portugal, acho que vais concordar comigo, João Amaral. João Carlos Costa encarrega-se dessa parte. Não, Tá bem? não Ele gosta, nada. ele adora isso. Eu Senhor gosto. Domenicali, fica aqui a nossa promessa. Eu não O tenho João certeza, encarrega-se. mas gosto de mostrar às pessoas porque é que se tomou uma determinada direção, e aquilo que vai acontecer no regulamento, e são os próprios engenheiros das equipas que o dizem, é que vai cada vez mais. Primeiro, há duas coisas que parecem transparecer ou transbordar, mesmo usando uma palavra ainda mais forte, deste regulamento, é que os pilotos vão perder cada vez ainda mais a possibilidade de fazer a diferença, porque o regulamento é de tal maneira restritivo que vai caber aos engenheiros decidir quem ganha e quem perde. Mas isso não era aquilo que se prometia para 2022? Era menos arrasto, Era o menos Ross turbulência. Brown, o Ross Exatamente. Brown e o Pat Simon. Conversa exatamente a mesma, com algumas nuances, mas a conversa é exatamente na mesma, fazer uma num pergunta caminho aos dois? completamente diferente. Quando é que foi a última alteração de regulamentos que não nos prometessem mais competitividade, maior ponderância do piloto, maior igualdade na frente, maior igualdade em todo o plantel? Todas as mudanças do regulamento são feitas para desde a isso. primeira. Todas. É um bocado como Se alguém fizer uma mudança do regulamento e disser eu estou a fazer essa mudança do regulamento logo a para que primeira, aquela quando equipa passarmos de possa Fórmula 1 para ganhar. a Fórmula 2. Exatamente, tudo isso. E a outra, enfim, este fim de semana estava a ler qualquer coisa que já não sei quem é que me mandou, em que o Ross Brown diz com muita candura que a Ferrari teria dominado todos aqueles anos não fosse a mudança de regulamento que aconteceu de 2004 para 2005 quanto aos pneus. Admito que sim, ou seja, o objetivo das mudanças de regulamento, e isto só confirma esta um bocadinho a amargura do Ross Brown, só confirma que as mudanças de regulamento são feitas para trazer maior competitividade, seja via da aerodinâmica superior, da inferior, do teto salarial, do que quiser, passar de Fórmula 1 para Fórmula 2, de Fórmula 2 outra vez para Fórmula 1, do que quiserem. Portanto, nenhuma, eu acredito nas boas intenções de todos os autores de novos regulamentos. Acho que, como acontecia com o Dr. Frankenstein, eles às tantas deixam-se ultrapassar pela criação e ela ganha vida própria. E, portanto, para 2022 prometeram-nos de facto, eu acreditei nisso, como acredito sempre, é um bocadinho como as crianças com o Natal. Eu acredito sempre no Pai Natal, que me diz que provavelmente vamos ter ainda melhores corridas, ainda mais gente a lutar pelas vitórias e por tudo isso. Eu acredito nas boas intenções. Acho que de facto depois eles se perdem, e neste regulamento, como o João estava a dizer, o universo, o deserto, se quiserem, em que eles se podem perder é tremendo, tremendo. Uma das coisas que o Andrew Chauvelin dizia muito recentemente é que primeiro, a evolução de um carro é sempre um alvo em movimento, citando aqui um filme do 007, porque o topo, o teto do carro vai evoluindo dia a dia, portanto já de si naturalmente é isso. Com este regulamento piora um pouco. É sempre diferente, não é? Isso, mas com este regulamento piora um pouco porque eles estão a mudá-lo a cada dia que passa, e portanto aquilo que para eles é o objetivo máximo há uma segunda-feira, já não é na terça-feira porque mudaram um parâmetro qualquer do regulamento, por milimétrica que seja. Terceiro, a Pirelli, que é teoricamente o elemento comum a todos estes carros e que podia servir de teto, só tem a informação que as equipas lhes dão. E as informações que as equipas vão dando à Pirelli são tão dispares que uns dizem que os carros vão chegar em Monza, para pegar numa coisa que temos falado, a 440 km/h, outros dizem que não conseguem chegar a 300. Porque ninguém consegue comparar. As equipas estão a trabalhar em circuito fechado e com 35 biombos à volta, aquilo que nós vemos nos testes pré-temporada, em que eles põem aqueles biombos à volta. Agora deve haver mais do que biombos, deve ser o super-homem, deve ter paredes de chumbo para não conseguir olhar lá para dentro com vistas de raio-x. E é normal que seja assim, ninguém quer vender o segredo. Portanto, é muito difícil. Temos que analisar o regulamento, sim, com uma certeza.
nem que passemos aqui um mês inteiro a analisar o regulamento, nenhum de nós vai saber o que se vai passar Não. quando os carros chegarem à pista em Barcelona, à porta fechada ainda. Mais. E depois no Bahrein, e na primeira corrida, e na segunda corrida, e na terceira, e na quarta e na quinta. Vamos andar Talvez o tempo à todo quinta a tenhamos navegar à vista. uma ideia. Certo. Mas se calhar é isso que nós queremos e que precisamos. Em certeza? Sim, e pegando um bocadinho nas tuas palavras, João, nós temos uma Fórmula 1 muito capacitada, cheia de crânios, porque são verdadeiros crânios, e no fundo, aquilo que nos prometem sempre com as mudanças de regulamentos é trazer maior equilíbrio. Mas nós acho que já percebemos uma coisa, e não é de agora, desde há vários anos que temos percebido, que é, quando se descobre o santo grau, estamos sempre um patamar à frente, e bem à frente. Tivemos uma Red Bull a dominar 2022, 2023, 2024 não como equipa, mas sim com Max Verstappen. Porquê? Porque a McLaren, entretanto, em 2024 descobriu ali qualquer coisinha, e o qualquer coisinha é só o carro mais rápido neste momento, e o melhor carro que temos no pelotão atual de 2025, o MCL 39, e já tinha sido assim também em parte o MCL 38, ainda que a Ferrari tenha dado luta até o último grande prémio. Mas há depois estes pequenos detalhes que no fundo se tornam um grande detalhe e que trazem essa tens toda a razão. digamos Tu tens assim. toda a razão. Mas desta feita, o responsável pelo regulamento, ou os responsáveis pelo regulamento, os legisladores, vamos chamar assim, para usar uma expressão que é por certo grata ao João, os legisladores criaram um mecanismo que a mim me desagrada totalmente, que é uma espécie de BOP, de Balance of Performance. E esse balance of performance é que me assusta. Assusta-me porque não estou habituado que na Fórmula 1 e não gosto nos campeonatos do mundo, aqueles onde se quer ir à procura da performance máxima, haja um balance of performance, seja ele qual for. E isso poderá acontecer na Fórmula 1 a partir de 2026. Portanto, aquilo que o João acabou de dizer é, nós não vamos saber, podemos fazer um mês de programas aqui a explicar o regulamento, e acho que devemos fazê-lo, porque este regulamento é demasiado complicado, se calhar até para nós termos a capacidade de o explicar corretamente. Mas, sobretudo, temos de dizer às pessoas, atenção, aquilo que é verdade hoje não será amanhã, quase certeza, e depois da manhã vamos ver se é ou não. Aquilo que pode vir a ser verdade no primeiro grande prémio, para o segundo grande prémio da temporada, pode já nem vir a ser verdade. O que é verdade é que temos uma McLaren à procura da 10ª estrelinha, se tornar a segunda equipa com mais títulos, e já falamos dele aqui. Aliás, já falámos de 2 pilotos, até já falámos. Fernando Alonso veio ter alfinetado palavras elogiosas para com o Zac Brown e com a Andrea Stella, a dizer que esta McLaren que está a saber gerir o Zac. Parece. Primeiro, vamos começar pela parte mais chata. Primeiro, tem razão. Temos falado sobre isso semana após semana. Criticamos, não criticamos, deixa passar, porque atrasou-se na box, deixa passar porque a estratégia não foi a melhor. Mas a última vez que falámos sobre isso aqui foi, pelo menos aquilo que eu disse e continua a ser a minha ideia, posso estar errado, eles têm uma cultura de funcionamento daquela equipa e ela está a funcionar. Não é uma cultura de funcionamento que deixa de funcionar. Ou que funciona enquanto não há grandes prémios e depois deixa de funcionar. Pode tudo isto acabar já em Singapura com chega para lá de um ao outro, mas até agora tem funcionado. 2. Eles não são propriamente, e é preciso dizer isso também para contrariar o Alonso, não são propriamente egos difíceis de gerir, não é? Não há ali um Ayrton Senna e um Alan Prost, não há ali um Fernando Alonso e um Lewis Hamilton. Espera, vamos-te fazer à vontade. Um Fernando Alonso e um Lewis Hamilton. Fazemos-te à vontade. E, portanto, é mais fácil gerir estes 2 egos, digo eu, do que os egos daqueles senhores que estão ali no Hungaroring em 2007. Já nesta altura correu mal os pitstops. Nesta altura correram mal os pitstops, mas era por vontade de quem estava parado dentro do carro. Nós um dia também podemos fazer um episódio sobre 2007 e tudo o que aconteceu em 2007. Temos que fazer um episódio especial sobre a McLaren. Como perder um título mundial. Não é só como perder, mas é ir buscar o ovo e a galinha, porque as pessoas acham sempre que este foi o momento em que tudo começou e as coisas não começam aqui. Nem neste fim de semana tampouco, nem sequer na temporada. As coisas já vinham azedas desde o Mónaco, pelo menos desde o Mónaco, muito azedas. Isto era uma qualificação. Sim, mas desde o Mónaco já vinham muitas azedas. E aqui já tinha sido cometido o pecado capital, que era o desrespeito da ordem de equipa, daquilo que estava combinado entre eles. Dito isto, não é difícil ou tão difícil gerir estes 2 egos, mas tem razão, o Fernando Alonso não está a dizer, não temos visto até agora, nem quando bateram, ainda não vimos aqueles 2 pilotos comportarem-se como aqueles 2 pilotos se comportaram, culpando-se um ao outro, talvez venha a acontecer. Acho difícil, não me parecem pessoas para isso,
E isso tem uma parte boa para a McLaren e para E os a campeonatos. cultura da equipa. E tem uma coisa má para nós, gostávamos de ver mais fogo de artifício e mais declarações inflamadas e gostava, quer dizer, eu não gosto do resultado daquele campeonato, com toda a franqueza, as pessoas sabem que eu gosto do Fernando Alonso. Dito isto, gosto mais de ver aquela luta com Piquet, Mansell, Senna, Prost, Hamilton com o Alonso, Hamilton com o Rosberg, do que esta que é morna, é bege, é nheque. É o Christian Horner. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Posso dizer se tipo Fernando isso faça da New, mas isso não vale a pena, recordar. Eu percebo o que o Fernando quer dizer, o Fernando Alonso, e aceito que ele o diga. Por outro lado, lá está, isto é muito difícil. Eu, se for o Zac Brown e o André Stella, quero que seja assim. Se for o comentador João Carlos Costa, não quero, porque quero que os dois se peguem na pista. Se for o fã da McLaren, se calhar não me importa que seja assim. Ou se for for um fã de um ou de Fórmula outro. 1 ou de uma outra equipa, se calhar quero que os dois se peguem em pista. Portanto, isto tem de ser olhado de várias perspectivas. E eu aceito a perspectiva do Fernando Alonso, até porque tem uma perspectiva que eu não tenho. Está lá dentro. E se calhar já percebeu, até pelas conversas no paddock, até porque lida com os dois pilotos em outros momentos que não só dentro da pista, porque aí não está a lidar diretamente estando, mas nos momentos mais leves, se calhar sabe coisas que eu não sei. E por isso, se calhar tem esta percepção de que as coisas estão a correr muito bem e que aqueles dois senhores que mandam na equipa têm tido a receita certa, ao contrário do que aconteceu noutras ocasiões, naquela equipa, inclusivamente com ele, com outro patrão. Eu já falei disso, já falámos aqui, foi uma McLaren que evoluiu muito. E sobretudo, uma McLaren que em 2024, sobretudo no número das boxes, cometia vários erros, então de estratégia era uma coisa gritante e pode ter passado por aí. Não estou a pôr em causa o campeonato do Max Verstappen, nem a competência do Max Verstappen, porque não sou ninguém para o fazer, mas pode ter passado por aí parte de uma revalidação do lado do Max e de uma perda de oportunidade para o Lando Norris. Mas sabes que isto é um campeonato de oportunidades. Claro. E quem as aproveita... Noutra perspectiva até, deixa-me só aqui pôr as ideias no lugar. Vamos ver. A McLaren não teria, em condições normais, sido campeã do mundo no ano passado se a Mercedes não tivesse nem teto orçamental, nem restrições no desenvolvimento do motor. E se a Ferrari tivesse se comportado Isso é menos importante. Estamos a falar de uma equipa que é cliente. Okay. É campeã do mundo e vai ser, tudo indica, 2 vezes campeão do mundo de construtores e tudo indica, uma vez de pilotos. Não acontecia desde motor, 94? Não acontecia. 94? Não, da McLaren. Mas a McLaren já foi 2... Não, Sim, mas era a equipa... desde 91. Mas era a equipa Desde topo 90. daquele construtor. Não Que fazia... ganha 2 consecutivos. Sim, Sim, mas 90, eu estou a falar 91, na questão de 91, ser uma equipa cliente. Não é pois é, isso a eu estava a primeira pensar. equipa daquela marca de motores. Porque a Mercedes tem uma equipa oficial. E isto só é possível porque, de facto, há teto orçamental, e eu também não gosto, mas tenho que reconhecer, e mais ainda, porque o desenvolvimento dos motores desta geração, que acaba agora, está muito limitado. E aquilo que é possível fazer, o construtor original, neste caso a Mercedes, não pode ter diferente daquilo que tem a McLaren, a Williams e a Aston Martin. E, portanto, a McLaren soube aproveitar todas as oportunidades. Um carro, em termos de regulamento aerodinâmico, muito bem concebido, um motor bom e sem que a equipa, sendo ela cliente, que a equipa de casa-mãe possa ter algo melhor, a McLaren soube aproveitar. Isto é uma escolha própria. Tem. A caixa de velocidades é deles Tem. e isso é a escolha deles. Isso é uma escolha é um deles. investimento A questão do que está sistema a de dar travagem, resultado. Sim, tudo isso. Mas em condições normais seria mais difícil a McLaren, De acordo. sem teto orçamental e com liberdade no motor, bater a equipa mãe. Mas deixa-me fazer uma pergunta, voltando à premissa inicial do Alonso. Nós, entretanto, divergimos para a parte filosófica. E pegando naquele ano que eu gostei, o ano 2007 é espetacular em termos de Fórmula 1 e daquele fogo de artifício que eu quero ver. Gosto de ver personalidades fortes em luta. Quer dizer, e o Alonso encontrou pela frente. Há um meme muito famoso a dizer: encontramos um super, e agora põe o que quiseres à frente. O Alonso encontrou um super rookie, o melhor de sempre. Encontrou o homem que mais títulos tem na Fórmula 1, que mais vitórias tem. O que é a McLaren ganha? Qual é a McLaren que ganha mais? Esta? De 2025, chata? Ou de 2007? É que a de 2007 tinha acabado de contratar um bicampeão do mundo. Não me lembro por que valor, mas gastou muito dinheiro a contratá-lo. Ainda no fim de 2005. Esqueceu-se de dizer que ia ter como companheiro de equipa o Lewis Hamilton. Não foi só esquecer-se. Gastou muito dinheiro e investiu num bicampeão do mundo. Na altura um campeão do mundo, depois bicampeão do mundo. Gastou dinheiro a promover um miúdo que seria, e é, o mais bem sucedido de sempre. Teve essa dupla de pilotos que era fabulosa.
é capaz de ter sido a melhor dupla de pilotos da história da Fórmula 1, pondo as coisas de uma forma muito bruta. Teve um ano. Ao fim de um ano, perdeu um desses pilotos para a concorrência e ganhou um campeonato do mundo. É preciso não esquecer isso. Esta McLaren, do Fernando Alonso e do Lewis Hamilton, ganhou um campeonato do mundo. É pouco. Esta McLaren do Zac Brown é mais chata, mas vai ganhar pelo menos 2 de construtores. Portanto, já ganha mais. Estou como o João Carlos Costa, eu como fã gosto mais de ver luta em pista? Gosto. Eu, gestor de recursos financeiros e humanos, gosto mais daquela? É provável que sim. Não é fácil, porque depois levantam-se outras questões que para nós são difíceis de entender de uma forma racional, porque nós vimos sempre isto do lado do apaixonado. E claro que eu quero ver aquela situação dos treinos Hungaro-Ring, não me importa nada, acho piada, e quero ver a luta direta em pista, e quero ver o acidente da chicane em Suzuka, e quero ver as desclassificações e os casos todos, faz parte da história da Fórmula 1, porque senão, usando uma expressão muito em uso, desculpem, pleonasmo, neste podcast, é nhé. Passamos deixamos Walking e vamos até Maranello, até porque do paddock do Azerbaijão não foi bem no paddock do Azerbaijão. Depois, o Nicolas Stott, que é o responsável, o empresário do Charles Leclerc, veio confirmar que o piloto monegasco, ao que ele já teve conversas com Mercedes, com McLaren e também com, estou a faltar Aston Martin. Sobre uma possibilidade de abertura de porta a partir de 2027, ano em que termina o contrato de Charles Leclerc, o atual contrato de Charles Leclerc com a Ferrari. Se ele não tivesse tido essas conversações, eu, se fosse ao Charles Leclerc, já o tinha despedido. O Charles Leclerc não é casado com a Ferrari. O Charles Leclerc tem um contrato com a Ferrari que até agora não lhe deu o título mundial. Até os casamentos acabam. É uma novidade que estou a dar a ti. Exato. Não estás. Mas, portanto, porquê? Sim, ele tem que fazer isso. E se calhar tem de ir conversar com mais patrões de equipa, porque nós não sabemos o que é que sai no tal ramo de flores que nós ainda não conhecemos, quando ele desabrochar da terra no primeiro grande prémio e depois no segundo, no terceiro, no quarto, o próximo ano, o que é que sai? E essa é a grande vantagem dos pilotos que têm contrato. Vantagem porque podem, ao final de 2026, ir para a equipa que lhe oferece melhores condições de ganhar, e obviamente financeiras, e estamos a falar dos pilotos de topo, e o Charles Leclerc, apesar de não ter títulos mundiais, está nesse grupo dos pilotos de topo. Ele pode escolher ficar na Ferrari, se a Ferrari tirar da cartola o coelho principal, como pode tentar ir para qualquer outra equipa. No fundo é o fenómeno Max Verstappen. O Max Verstappen não quis arriscar, e o Toto Wolff agora veio dizer que as conversações de verão não tiveram nada a ver com contratos, tiveram a ver com regulamentos de Fórmula 1, aquilo que os dois acham para o futuro da Fórmula 1. E é com o Max que foi negociado. Exato. E as questões desportivas, digamos assim, que não se falou nada de contrato, diz o Toto Wolff, ele tinha quase a certeza que o George Russell e o Kimi Antonelli eram as suas opções da Mercedes. Já renovou. Para dois, não, ainda não. Não, mas gostei da parte em que disseste, ele tinha quase a certeza. Sim. O quase faz diferença. É normal, que, tal como eu devo ter sido as primeiras pessoas e aqui a dizer o Max não vai sair para lado nenhum, porque não tem certezas nenhumas. Portanto, prefere fazer um ano sabático, mesmo que ele não o seja. Não é de facto, mas pode ser, não se sabe a competitividade do Red Bull Ford. O Charles Leclerc está exatamente na mesma posição. Vamos olhar e vamos ver o que é que eu posso escolher. Por isso 2000... é que eu disse, se o Nicolas Todd não tivesse a negociar com esta gente toda, a abrir a porta, a pôr o pezinho na porta e pega as meninas para pelo menos ir estabelecendo contactos, eu já o tinha despedido se fosse o Charles Leclerc. 26 é o ano determinante para estas peças do puzzle. Já era. Vamos retomar o momento zero desta nossa conversa. É o momento em que, em janeiro de 2024, Lewis Hamilton é anunciado como piloto da Ferrari. E isto é relevante para as nossas análises quinzenais ou semanais. Nós estamos sempre a analisar a performance do Hamilton este ano e dizer é um eletrocardiograma, não é? Há um fim de semana em que há esperança, no outro não há. Nunca foi este o campeonato interessante e importante para o Hamilton e para a Ferrari. É 2026. Quando o Hamilton assina pela Ferrari em 2024, não está a pensar em 25, está a pensar em 26. Como o Alonso, quando assina o contrato este que ainda está em... E eu falo do Alonso e do Hamilton, não é para pegar outra vez em 2007. É para pegar nas três peças fundamentais deste mercado de pilotos, que são o Max Verstappen,
o Lewis Hamilton e o Fernando Alonso. Por alguma razão são os únicos 3 que são campeões do mundo. O Alonso renova com a Aston Martin porque já sabia também que ia chegar mas na o Fernando Alonso. Alonso- Mas assina, não sabia quando assina. Não. Mas Não, assina, não sabia. Achas que Não. não era uma premissa para... Não podia ser porque ele não sabia, não tinha esses dotes. Não me parece. Tu sabes que eu confio muito nos dotes de condução do Fernando Alonso. Não o acho um homem com uma bola de cristal, um vidente capaz de saber. Agora, Até quando ele no passado assina. demonstrou isso várias Claro, vezes. se há coisa que o Alonso tem, aliás, eu sou o primeiro a criticar, é a escolha mais errada de equipa possível. Aliás, quando quiseres saber se uma equipa vai ser competitiva no ano seguinte ou não, perguntas: o Alonso assinou sim, então não vai andar bem. É mais ou menos isto. Acertou poucas vezes na vida para um homem que está lá há tantos anos e que tem o talento que ele tem. Dito isto, quando estas 3 peças, 2 destas 3 peças, acertaram os seus contratos, o Hamilton em grande com a Ferrari no início do ano, o Alonso de uma forma bastante mais discreta, por razões óbvias, com a Aston Martin, estão a assinar para 2026. 25 era só um ano de passagem. O Verstappen entra nesta equação por causa dos resultados da Red Bull e porque é o Verstappen e tem um pai chamado Jos Verstappen e entrou a questão do Warner e tudo mais. Porque onde eles querem estar é numa equipa que em 2026 lhes dê garantias. Ninguém sabe, como nós dissemos, como é que vai ser 2026. E pode haver um Haas a ganhar isto. Pode acontecer. Sim. Dito isto, a probabilidade... Até porque tem o Aldo Costa a fazer o chassi. Isso. A probabilidade de ter uma melhor equipa é maior na Ferrari, ou na Red Bull, ou na Mercedes, ou na estrutura que a Aston Martin já estava a construir, aí sim, todo barato, sem Adrian Newey, mas já com a estrutura, do que numa Haas ou numa Alpine. E por isso estes 3 quiseram acertar as suas vidas tão cedo quanto possível. Mas repara que falámos no Fernando Alonso. O Fernando Alonso, também numa entrevista dada à própria Aston Martin, veio dizer o seguinte: eu não sei se continua em 2027, vai depender daquilo que for 2026. Se eu tiver a hipótese de ganhar o Campeonato do Mundo 2026, se calhar ponho a possibilidade de sair no topo. E eu, se fosse o Fernando Alonso, se houver essa possibilidade e ele for campeão do mundo, faria exatamente isso, no topo, um bocadinho como o Nico Rosberg, por outras razões, obviamente, e num contexto completamente diferente. Mas também vem dizer, se não ganhar em 2026, poderá pensar continuar em 2027. Portanto, vê, até nesta perspectiva, este mercado de pilotos para 2027 tem aqui um dado, porque está toda a gente à espera com o Adrian Newey, com a equipa que foi reunida, com o motor Honda, Aston Martin esteja na equação de ser capaz de lutar pelas vitórias e, mais do que isso, ser capaz de ser campeão do mundo, até porque tem uma estrutura fabulosa em Silverstone. De repente, há um piloto que diz: eu, se for campeão do mundo, se calhar vou-me embora. E abre-se um lugar que, se calhar, não se abriria noutra situação, numa das equipas mais apetecíveis, se não a mais apetecível nessa altura. Nós estamos mesmo na reta final do nosso programa. Temos ainda 2 temas que eu gostava que falássemos. Um é uma espécie de lamiré, porque não podemos deixar de assinalar que o cão mais conhecido do paddock, Roscoe Hamilton, faleceu esta segunda-feira, depois de 3 dias numa clínica para animais, os cuidados intensivos. Hamilton teve de tomar a dura decisão de desligar as máquinas e Roscoe passa a fazer parte da memória do piloto 7 vezes campeão do mundo, número 44. Obviamente que não vos vou pedir que comentem esta partida do Roscoe. Sabemos, o Lewis Hamilton é muito emotivo. O Lewis Hamilton nos últimos dias tinha pedido para as pessoas estarem com ele nas orações para o Roscoe, mas é o Lewis Hamilton a ser Lewis Hamilton. Tinha uma enorme ligação àquele cão que eu acompanhava, ao qual ele deu até o nome de família. Fica registado. Tens alguma coisa a dizer? É que senão eu tenho. Diz. E tenho de uma forma, e vão-me perceber todos aqueles, como eu, são apaixonados por tudo o que são animais de casa, de companhia, e eu adoro cães, adoro gatos, adoro todos os animais. E já sofri na pele a situação de perder animais de companhia. Posto isto mostra a Fórmula 1 dos dias de hoje. A Fórmula 1 dos dias de hoje, que tem coisas fantásticas, faz o que fez, dando a notícia no seu site oficial da morte do cão, de um companheiro, de uma figura de facto que começou a ser importante dentro do paddock, mas não é mais do que um animal de companhia, e esquece no seu site oficial que morreu um homem que teve durante 11 anos uma equipa de Fórmula 1. Verdade que o Enzo Ozella nunca ganhou grandes prémios, nunca conseguiu um pódio. Acho que a equipa, se a memória não me traiçoou, marcou aí 4 ou 5 pontos ao longo da sua vida na Fórmula 1. Em 2 grandes prémios só. Em 2 grandes prémios só. Mas é um homem que tem um passado, desde a forma como chegou ao desporto motorizado, como tudo aquilo que fez, que mereceria muito mais atenção na hora da partida. E a Fórmula 1 esqueceu-se. E isso eu não consigo entender. Não é
estar aqui a falar do passado, é falar de coisas concretas. Até porque a Ozella é uma marca que continua a ganhar corridas, na montanha sobretudo, em Portugal, por exemplo, mas não só, no europeu. É uma marca que ganhou corridas, não era um mundial de protótipos na altura porque não havia campeonato do mundo, mas no campeonato principal de protótipos no final dos anos 70, ganhou 3 corridas, com a particularidade de estar sempre ao volante uma senhora, que até por aí podia ser maneira de vender, digamos, a notícia e dar o devido valor a um homem como o Enzo Ozella, que tem um passado na competição, tem uma história na competição que eu, por muito que goste de animais, acho que o Roscoe Hamilton não tem. Eu dizia que tínhamos 2 temas para fechar, no fundo eram 3. Adam Baker vai para a Cadillac, tinha estado na futura Audi, tinha estado a trabalhar, chegou Mattia Binotto, vai ser o responsável pela unidade de motores da Audi e não nos podemos esquecer que esta semana fica marcada também pelo regresso de Romain Grosjean a um monolugar de Fórmula 1. Queres falar do Adam e o João fala sobre o Romain Grosjean e a famosa mão? Eu acho que é uma declaração muito boa por parte da Cadillac. A Cadillac só vai ter motores para 2030, mas vai buscar um dos homens que é o maior especialista na área. Inclusive podemos dizer que o Adam Baker, indiretamente, porque foi a Audi que impôs, ou o grupo Volkswagen que impôs muito este regulamento, é um dos principais obreiros do regulamento de motores de 2026. É um homem que passou pela BMW. Baker, não é? É um homem fabricador. que fez história nos supercars na Austrália, onde é originário, ainda que hoje em dia seja também cidadão alemão. Começou este projeto de motores Audi para a Fórmula 1 até a chegada do Mattia Binotto e, portanto, houve ali digamos que um confronto entre os dois. Acho que é uma aposta certa da Cadillac e, sobretudo, é a demonstração que a Cadillac, se calhar, é um projeto mais sério do que aquilo que nós, ao princípio, imaginávamos. Eu sobre o Adam Baker não tenho nada para dizer. Eu estou contigo. O máximo que tenho para dizer é que ele, de facto, é um fabricante. É um Baker, mas está a fazer pãozinho quente. E o é Romain? O que um Baker faz. O Romain, o homem que caminhou pelo fogo, foi uma boa operação por parte da Haas. Não foi só o Romain, foi o James Hinchcliffe também. Portanto, deu ali uma... Não é só uma oportunidade de marketing e de humanizar. É um bocadinho pegar no tema anterior do João e do Enzo Ozella para deixar também registado e de forma clara as saudades que o Enzo Ozella deixa, porque as pessoas hoje veem a Fórmula 1 como um negócio só, mas sem a Ozella a Fórmula 1 não teria sido aquilo que é hoje. Equipa que andava sempre lá atrás, 7, 8, 10 segundos atrás dos outros, mas nunca desistiu, nunca deixou de lá estar. Deixou sementes para deu carreiras a pilotos, deixou sementes, tinha carros fantásticos. Às vezes pareciam de uma geração diferente dos outros que andavam em pista, mas eram carros fantásticos. Mas foi bonito. Estas foi uma imagens grande... Diz. Desculpa, e já agora voltando só rapidamente ao Enzo Ozella, ele ganhou corridas não só na montanha, na Fórmula 2, teve carros fantásticos na Fórmula 2. Sobre o Romain Grosjean... Foi bonito ver duas coisas. Foi. O regresso dos Fórmula 1 a Mugello, que é uma pista... Daquelas pistas que enche a medida, daquelas pistas que um dia num roteiro em Itália é de passagem obrigatória para aqueles que são fãs do desporto motorizado. É bom ver o Romain Grosjean. Eu acho que há aqui uma espécie de uma jogada um pouco de marketing, muito a pensar no continente americano, muito a pensar nos Estados Unidos da América. Por isso é que vamos buscar um James Hinchcliffe, que hoje está de volta a indicar como comentador, mas que foi um dos grandes pilotos também da série. E vão buscar o Romain Grosjean, que também tem andado nos últimos anos nos Estados Unidos da América. O episódio mais visto da história do Drive to Survive é o episódio do acidente do Romain Grosjean. Devia ter tido um prémio de edição e de som, que é de facto talvez a obra-prima do Drive to Survive, pelo menos daqueles que eu vi. Mas deixa-me dizer uma coisa, é também, acho eu... E é bom de ver, mas é agora. Isto é bom de ver, mas é agora. Uma estalada de luva branca ao Toto Wolff, que foi o primeiro a dizer que iria oferecer um primeiro teste de regresso à Fórmula 1 ao Romain Grosjean. Continuamos todos à espera, já passaram quase 5 anos do acidente. Um dia, se calhar, estará o última coisa que acrescento sobre este tema é que ele não se queixou de ter o Marcus Ericsson atrás dele. Isso é que me causou alguma estranheza. Sempre pensei que fosse isso. As imagens do Grande Prémio de 2021. Estávamos os dois na cabine, Oscar, e eu infelizmente já tive de comentar a morte em direto algumas vezes em corridas de automóveis. E eu filo em 2019. É a primeira vez que... Quanto ano? E tu tinhas tido essa experiência também recente. Primeira imagem que eu vejo, esta da explosão, não esta, a da explosão, eu penso, lá vou ter que comentar a morte em direto outra vez. E depois, digamos que são sensações, são dois tipos de emoções. A emoção,
lá vai acontecer outra vez, e depois vê-lo vê-lo renascer das cinzas, verdadeiramente. É uma imagem que vai ficar para sempre. E depois de ter tido a oportunidade na exposição de Fórmula 1, que acho que agora está na Áustria, se a memória não me atraiçoa, ter a oportunidade de ver o chassi do Haas, do Romain Grosjean, que se incendiou com o impacto, faz-me acreditar que os milagres, afinal, acontecem e que não é só na Cova da Iria. Não, eu dizia 2021, mas não, foi no Grande Prémio do Bahrein. De 2020. Na semana a seguir, corremos novamente no traçado do Bahrein, nessa configuração exterior, vitória, a primeira da carreira, para um tal de Sérgio Pérez, que no próximo ano estará de regresso à Fórmula 1. Nós regressamos, não no próximo ano, também vamos regressar, mas vamos regressar primeiro na próxima quinta-feira para antevermos o Grande Prémio de Singapura, este fim de semana, onde há também F1 Academy. Não esquecer que este fim de semana há também decisão do DTM, tudo para acompanhar, obviamente, na DAZN. João e João, companhia limitada, Camisa Branca, obrigado pela vossa companhia, foi um gosto. Regressamos na quinta-feira para fazer a antevisão, com a ajuda do Henrique Chaves, desse Grande Prémio de Singapura, o 18º da temporada. Até lá.